Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 7º episódio da segunda temporada do CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante, a questão da inflação, da deflação e da estagflação. Esses três itens que muitas vezes as pessoas não conhecem, eles têm diversos impactos. E o ponto aqui é a gente pensar um pouquinho fora da caixa e entender quando que efetivamente uma inflação tem seu lado positivo e quando tem seu lado negativo, e também entender um pouco mais adentro desses números. Até um meme que tem rolado muito na internet aí agora, com uma certa jornalista, que tudo ela tem falado do lado bom das coisas, né? Então entenda como a inflação é boa. De certa forma, alguma coisa tem de positivo, a partir do momento que ter inflação significa que o país está crescendo. Quando a inflação reduz muito e começa a cair, significa que o crescimento está caindo, né? Então esse é um ponto importante, a gente tem que entender isso. Porém, a gente já tem uma inflação muito alta aqui no Brasil, bem no topo da meta, e aí que é o grande ponto, né? Então é o grande erro aí dela, talvez. Um outro ponto que é importante falar é que às vezes sai um resultado de inflação, e igual o último que saiu, que em termos qualitativos, na verdade, ele foi positivo, porque quando você olha dentro o que levou à inflação, as situações e tudo mais, foi um pouco positivo sim. Porém, na minha opinião, a partir do momento que você tem uma inflação acima daquilo que é esperado pelo mercado, não tem como você falar que ela foi um resultado positivo. O primeiro ponto é você falar o resultado negativo que foi acima do esperado. A partir dali, você pode até entrar e detalhar as partes que tem ali dentro que trazem um pouco de esperança de dias melhores, né? Considerando que a gente está no topo do teto limite ali, esperado. Mas é importante a gente entender que se de uma hora para outra a inflação do Brasil, por exemplo, cair, né, for a zero, vamos falar assim, significa que a gente vai ter um problema no nosso crescimento do PIB. Tá? É bem interessante isso aí. Se a gente pegar aí como exemplo, né, do que é inflação, o que é estagflação, vou tentar detalhar um pouquinho para vocês, né, de uma forma um pouco mais clara. Vou até ler aqui para poder ficar bem contextualizado. Tá? Então, a inflação está relacionada ao aumento dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Ela corrói o seu poder aquisitivo. Beleza, conceitualmente está aí bonitinho. Um exemplo, o cenário atual mundial é um cenário de inflação, onde a cada dia vemos todos os produtos mais caros nas prateleiras dos supermercados e nos postos de gasolina. Isso continua de forma mundial, tanto que as taxas de juros continuam lá em cima, né? Então é um ponto importante da gente entender. Mas vamos para o próximo passo, a deflação. Ou seja, você está numa crescente, a inflação, se começar a ter negativo todo mês, é deflação, e isso não é bom, tá, pessoal? Nem inflação muito alta e nem ter deflação é bom. A gente tem que ter um equilíbrio aí, e equilibrando para a gente manter. Mas a deflação é o contrário. Tem como um de seus efeitos o aumento do poder aquisitivo. Ou seja, o preço dos bens e serviços cai ao longo do tempo, desestimulando as empresas a investir e aumentando o desemprego. A chavinha lá que a gente sempre fala, né, daquele vídeo maravilhoso, né, de como funciona a máquina econômica do Ray Dalio, né, que a gente falou no podcast Ciclo Econômico, é bem claro, né? Se você reduzir demais a inflação, aí você pode esperar que o desemprego vai aumentar, né, se tiver muita deflação. Um exemplo, né, clássico, após o crash de 1929 na Bolsa dos Estados Unidos, o Brasil passou por uma deflação no Brasil. Deflação aqui, onde o governo comprou diversas sacas de café e queimou para reduzir os estoques e frear a queda de preço. Imagina você ter que comprar um produto e ter que jogar ele fora, destruir ele, para não deixar o preço despencar. E aí, obviamente, que se despencasse demais, os produtores teriam um grande problema, e isso gera um problema futuro, né? Não é só imediato, porque o imediato ali já teve.
né, o preço já caiu. Mas se cair mais para frente, fica complicado. Por quê? Porque para de produzir, porque não vale a pena, e de repente o preço dispara porque não tem. Então, você sai de uma deflação para uma inflação altíssima de uma hora para outra e com um desencontro ali de ciclos, que é um problema seríssimo. Por isso você não pode deixar acontecer também. E o que é estagflação? Ocorre quando um país, né, vamos falar lá na parte de conceito, passa por uma recessão, que é a queda da atividade econômica, simultaneamente a uma forte disparada de preços. Para manter a inflação em nível controlado, são adotadas medidas de contração monetária, que pressionam a demanda e os preços, mas reduzem a oferta de empregos. Então, é bem complicado também essa inflação. Por exemplo, em 73, lá nos Estados Unidos, o preço do barril de petróleo aumentou muito. O Fed aumentou e diminuiu diversas vezes a taxa de juros na tentativa de combater a inflação, sem inviabilizar empréstimos e investimentos. Só que isso começou a gerar muita incerteza no mercado, desestimulando as empresas a contratar trabalhadores e a baixar os preços. Então, assim, um cenário complicadíssimo. Foi muito difícil aí de ser resolvido, mas o tempo, obviamente, acaba resolvendo essas coisas. Então, tem que tomar muito cuidado com esses cenários. É importantíssimo a gente acompanhar os indicadores para a gente entender como que está indo a situação. Lembrar que não dá para a gente baixar na marreta, né, a inflação, porque você vai ter um problema sério. Então, igual o pessoal fala, tanto a inflação, né, só que o controle que a gente faz para baixar a inflação, a gente vai na taxa de juros. Né? É o caso lá da Argentina, que travou lá os preços, e aí, de repente, na hora que destravou, porque estava faltando produto, gera aquela inflação gigante, mas aos poucos ela vai se estabelecendo, vai equilibrando novamente depois que destrava. O mercado ele é justo, mas você precisa ir controlando e tentando ajustar e ser o mais próximo da realidade possível e ser bem alinhado com o mercado, que é uma coisa que o Banco Central brasileiro tem feito de maneira muito positiva. Até por isso foi eleito mais uma vez aí um dos melhores bancos centrais do mundo. Né? Então é importante a gente acompanhar isso. Estamos numa queda de taxa de juros, mas a inflação, na minha opinião, está ficando um pouco alta e isso está me gerando um pouco de preocupação. Espero que estar errado, né, e dar sim para baixar mais os juros aí sem a gente ter um avanço da inflação. É uma expectativa, a gente tem que ver. Não significa que eu estou falando uma coisa aqui que realmente vai acontecer, mas a minha leitura ainda é uma leitura de preocupação do que vai acontecer, até porque parte do problema nosso aí também está a questão fiscal do Brasil, né, que é importante isso. Então faz parte todo do componente da taxa de juros, da inflação, né, do crescimento do país, que é o PIB. Então tudo isso aí vai impactando nesse cenário como um todo. Pensa nisso aí, fica de olho na inflação, não deixa ter muita deflação e muito menos estagflação, que é o pior de todos. Até a próxima.